Vamos iniciar então o nosso Evangelho no Lar nessa sexta-feira, fechando a nossa semana. E o tema de hoje, nos dons do Cristo, ele diz respeito de uma forma muito interessante ao momento em que todos nós estamos vivendo aqui no nosso país, de tantos conflitos, de tantas turbulências, que normalmente nós temos uma preocupação muito grande quando nós olhamos à nossa volta e vemos tantos e tantos conflitos acontecendo, tantas desordens, tanta agressividade e tudo mais, e a gente sempre fica esperando que essas desordens acabem, mas nós nos esquecemos que toda essa transformação ela começa dentro de nós, e é baseado nessa mensagem, nessa ideia, que esse texto, nos dons do Cristo, nos chama a atenção. Emmanuel separa para nós uma carta, uma passagem da Epístola aos Efésios. A gente lembra que em Éfeso era uma daquelas comunidades que se formavam na Grécia com os primeiros cristãos, e Paulo de Tarso ele se encontrava preso em Roma, e mesmo assim ele mandava as suas mensagens, de fortalecimento da fé, de convicção, de solidificação da mensagem de Jesus a todos aqueles povos, a todas aquelas comunidades. Então esse versículo ele traz para nós essa reflexão. Diz assim que: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. Passagem do livro de Efésios, capítulo 4, versículo 7. E atentemos para a mensagem, porque ela nos chama realmente a atenção pessoal. Como eu falei para vocês, a gente olha à volta e fica: quando isso vai parar? Quando as pessoas vão se transformar? Quando as pessoas vão conseguir perceber que a forma que optaram para viver é uma forma equivocada, que o caminho é outro? E aí a gente começa a fazer uma série de questionamentos. E aqui então Emmanuel diz o seguinte para nós, que a alma humana, nesses 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima, animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão, e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nelas se possam expressar. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Observa a tua parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de treva de um momento para outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Persiste em aprender com o Mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo. Fechando aqui então esse texto, através dos nossos estudos, compreendendo um pouquinho mais sobre a natureza espiritual de Jesus, do trabalho que ele realizou, tudo aquilo que foi feito
para a transformação do mundo, desde a sua época até os tempos atuais, através dos seus continuadores, dos seus tarefeiros, podemos chamar assim, tarefeiros esses, né, que nós também desejamos fazer parte, né, com os quais nós desejamos compartilhar esse mesmo título, esse mesmo espaço. Então, quando a gente estuda um pouquinho do Evangelho, é muito mais do que os ensinamentos que são preciosos para todos nós, a gente começa a conhecer um pouquinho do homem, do Espírito, Jesus. E a gente fica sempre imaginando, porque a gente cria na nossa mente aquela figura pacificadora, aquela figura com sabedoria, com inteligência, com atitudes que realmente são capazes de transformar o mundo, e atitudes que são certamente revolucionárias, sem necessariamente ser revoltosas, né, diferentemente do que a gente observa, infelizmente, atualmente. E aí a gente começa a tentar compreender, né, de que por como ele consegue fazer aquilo, como ele conseguiu fazer aquilo na sua época, embora, né, o final não tenha sido dos melhores do nosso ponto de vista, afinal de contas foi preso, foi executado e tudo mais, mas a sua mensagem permaneceu, e através do entendimento que nós temos do Espiritismo, nós compreendemos que aquilo que se mostrou como um fim trágico, né, nada mais foi do que um evento apenas, sem muito significado, que não distorceu ou que não comprometeu o trabalho que foi realizado. Nós então hoje vemos em Jesus um mestre, vemos em Jesus o nosso orientador, mas o que os estudos espíritas nos proporcionam não é a idolatria, mas é o seguir, o continuar, o crescer para fazer o mesmo trabalho. Isso significa que nós nos espelhamos naquele comportamento, naquele modelo, e a partir daí nós começamos também a trabalhar com muito esforço, com muita perseverança, para transmitir a mesma mensagem. Só que muitas vezes, conforme o texto disse para nós vivemos ainda nesse conflito entre a animalidade e a espiritualidade. Nós racionalmente desejamos seguir esse modelo espiritual, mas na prática nós vivemos ainda esse comportamento animal. Animal no sentido do nosso primitivismo, da nossa resistência em aplicar essas transformações. Daí então, quando surge aquele momento em que esse nosso lado instintivo acaba sendo insuflado para que possa se manifestar, aí então a nossa razão fica em segundo plano. Quando nós colocamos assim, infelizmente, nós perdemos a razão, e isso é literal, porque nós somos dominados pelas paixões. É a paixão contra a razão. Mas nós temos sempre que manter, né, os nossos pés no chão, os nossos pés firmes nessa caminhada que nós nos propusemos a fazer, para chegarmos naquele objetivo final. Porque do contrário, nós utilizamos a doutrina como sendo algo que para nós é muito agradável, que para nós traz um certo status, traz para nós um orgulho, uma certa vaidade de pertencermos a um grupo que, do nosso ponto de vista, consegue vir além daquilo que a maioria não consegue, que é exatamente a nossa realidade espiritual, mas na prática a gente não consegue aplicar essa transformação. Então, intelectualmente nós estamos muito bem, mas emocionalmente, em termos de valores e virtudes, nós ainda estamos muito aquém daquilo que é esperado, principalmente porque nós gritamos aos quatro ventos que nós desejamos de fato alcançar essa condição de trabalhadores da última hora. Quando nós fazemos uma palestra, quando nós fazemos um estudo a respeito dessa passagem do Evangelho que fala dos trabalhadores, nós somos os primeiros a levantar as mãos e dizer assim: nós somos esses trabalhadores e nós trabalhamos pela transformação do mundo. Mas quando a gente vê na prática, nós ainda somos contaminados por esses sentimentos inferiores e nós nos deixamos levar. Infelizmente a gente se deixa contaminar por isso. Naturalmente, porque
é exatamente aí que está a nossa fraqueza. É exatamente aí que está a nossa fragilidade. A gente perceber que os nossos sentimentos são muito mais intensos do que a força da nossa razão. Mas é necessário exatamente essa vigilância. Porque Emmanuel nos chama atenção, bom dia pessoal que chegou, nos chama atenção por essa passagem, que ele diz assim para nós, deixa eu pegar aqui porque ela é uma passagem muito interessante: não intentes destruir milênios de treva de um momento para outro. Ou seja, que nós não tenhamos a pretensão de querer promover em nós uma mudança profunda de uma hora para outra, diante do tempo que nós vivemos cristalizados nessa mesma situação. Mas ao mesmo tempo nos chama a atenção também para não cairmos na acomodação. Porque a gente diz assim, olha, eu sou imperfeito. Aquelas frases que nós ouvimos com bastante simplicidade, né, que diz assim para nós, olha, eu não sou nenhum Chico Xavier, eu não sou nenhuma Madre Teresa de Calcutá, então eu não posso me comportar dessa forma. Então quando a gente usa esse tipo de argumento, a gente assume exatamente a nossa condição de inferioridade e aceita a condição comodista, de permanecer nessa mesma condição. Sendo exatamente que nós somos chamados à luta constante para fazer essa transformação, promovendo o nosso crescimento, estimulando o nosso crescimento. Então eu posso não ser como, mas certamente eu tenho me esforçado constantemente para isso e tenho a consciência tranquila desse esforço. Algumas vezes nós conversamos nos estudos espíritas, quando nós falamos sobre quem é de fato, quem pode de fato se declarar como espírita. Porque a gente lembra aquela passagem do Evangelho, lá do capítulo 3, se não me engano, em que o Espírito Verdade diz para nós assim que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para conter as más inclinações. É aquele que trabalha pela sua transformação moral. E aí então a gente fica se perguntando, bom, nesse caso, por aquilo que eu alcancei, por aquilo que eu apresentei, por aquilo que eu sou, eu vejo que eu não sou um grande espírito então. E na verdade a gente não pode ter essa preocupação de ficar se cobrando por essas grandes transformações. A gente tem que se cobrar pelo esforço em promovê-las. E infelizmente a gente acaba deixando isso de lado. Porque na nossa cabeça, o fato de nós nos declararmos, não, nós somos espíritas, ou muito mais do que isso, nós somos cristãos. Porque isso acaba envolvendo um grupo muito maior. E os cristãos são todos aqueles que se espelham naquele mesmo modelo. Então, nós somos cristãos e gritamos isso com muito orgulho. Mas para nós dá a impressão de que isso já é o suficiente. Já é o suficiente eu aceitar, já é o suficiente eu acreditar, mas eu não tenho a preocupação em me transformar. E é aí que está a grande diferença. É aí que vem exatamente a chamada de atenção para todos nós, para que a gente perceba que não basta apenas a gente se envolver intelectualmente. É importante que nós nos envolvamos também espiritualmente, emocionalmente, conscientemente, porque aí sim vai fazer a grande diferença. E quando Jesus disse para nós, né, que seremos reconhecidos por muitos nos amarmos, essa é uma frase muito bonita, mas ela não é uma frase de para-choque de caminhão. Ela não é uma frase de geladeira. Não é uma frase para a gente simplesmente postar em redes sociais. Quando nós seremos reconhecidos por muitos nos amarmos, nós temos que olhar realmente para as pessoas como irmãos, como irmãs, e trabalhar para que essa harmonia permaneça. Essa que é a parte mais difícil para todos nós. Porque aí a gente começa a alimentar as antipatias, as controvérsias políticas, as discordâncias de comportamento, e aí então a gente começa a deixar inflamar dentro de nós exatamente aquele comportamento ainda primitivo. Eu aceito você como meu irmão, até enquanto você permanecer do meu lado, enquanto você concordar comigo. A partir do momento em que eu começar a pensar diferente, aí então eu já me afasto de você. E a gente tem que lembrar, o que é fundamental para todos nós, que todos aqueles que são atacados por essa nossa raiva, por esse nosso descontrole, são também exatamente esses irmãos que nós estamos negligenciando. Então nós temos várias e várias passagens, várias e várias frases, que nós podemos chamar frases de efeito, frases morais, que para nós continuam apenas sendo frases, mas que elas poderiam se transformar numa real filosofia de vida se nós tivéssemos consciência e consciência do seu significado, do seu real significado, e muito mais do que isso, se nós tivéssemos consciência de que nós realmente estamos nos esforçando para isso.
Porque é exatamente nesses momentos de grandes conflitos que a gente começa a saber exatamente quem é aquele que realmente é forte dentro das suas convicções. Vai com Deus, azul, bom dia. Dentro daqueles que são fortes nas suas convicções e aqueles que são fracos. E infelizmente a maioria de nós se mostra realmente como pessoas muito frágeis, pessoas muito voláteis, que se deixam levar realmente pelas influências. De todas essas turbulências que nós vemos à nossa volta, nós vemos ali que a esmagadora maioria é de pessoa de bem. Só que envolvidas no calor da situação, começa a se exaltar e começa a perder então aquele equilíbrio que normalmente possui. E aí se mostra exatamente como é. Aquele lado primitivo, aquele lado ainda infantil espiritualmente, que acaba se mostrando. Essa cólera, essa revolta, né? Então a gente vê que existem várias e várias formas de nós manifestarmos as nossas insatisfações. E a mais fácil dela é através da cólera, através da raiva, através da agressividade. E em graus diferentes, nós percebemos que as pessoas estão de fato se mostrando assim. Eu posso não quebrar, eu posso não queimar, eu posso não matar, mas dentro de mim eu tenho aquele vulcão em erupção, onde eu expresso pensamentos, onde eu expresso palavras. E aí então nós olhamos para o mundo hoje e a gente fala assim, bom, nesse caso não tem outra forma de manifestar a minha insatisfação. É o único jeito que eu posso fazer para ser ouvido. E a pergunta é, mas será que esse é o único jeito mesmo? Nós tivemos exemplos no nosso mundo de pessoas que através da paz fizeram transformações muito maiores do que falhas no nosso sistema. Foram capazes de revolucionar o mundo. Mas nós achamos muito mais fácil, porque esse é o caminho. Essa é a porta larga para todos nós. E essa porta larga, infelizmente, ela é muito convidativa, ela é muito confortável. E aí então a gente esquece tudo aquilo que a gente leu na teoria e aceita simplesmente aquilo que na prática é muito mais interessante. E aí então quando a gente se cobra, olha, mas você está fazendo tudo contra aquilo que você acredita. Ah, mas nessa hora a gente tem que fazer assim mesmo, senão não dá certo. Aí a gente abre a mão de tudo aquilo. Então mensagens como essa, que falam dos dons do Cristo, que envolve a todos nós, que foi derramado sobre todos nós, sem nenhum tipo de pensamento religiosistas, vamos dizer assim, mas todos nós somos tocados por esses dons. O dom da sabedoria, o dom da paz, o dom do trabalho, o dom do conhecimento, o dom da inteligência. E de repente nesse momento a gente simplesmente descarta tudo isso. Porque aquele impulso é muito mais forte do que o nosso entendimento sobre toda a situação que nos envolve. Então é importante que nessa hora nós olhemos para aquilo que acontece nas televisões, nos canais de televisão, aquilo que acontece na realidade do nosso dia a dia, quando a gente vai para a rua, nas nossas conversas, nos nossos diálogos, que a gente consiga realmente manter essa tranquilidade. Ontem eu conversava com a Vaninha sobre esses acontecimentos que tem se destacado na televisão e tudo mais. E é impressionante, quando a gente começa a pensar e a gente começa a conversar sobre isso, no final existe aquele aperto no nosso estômago e aquele sentimento de revolta por tudo que acontece, e a gente vê como a gente é fácil de ser influenciado. Simplesmente numa conversa, não tem nada acontecendo na minha porta, não tem nada acontecendo no meu bairro, nenhuma pessoa da minha família foi atingida, mas basta a gente falar sobre o assunto e perceber como isso nos contagia. E é um contágio bastante negativo, bastante destrutivo. Porque exatamente aquele sentimento de paz, de tranquilidade, que nós devemos ter para tomar as melhores decisões, eles simplesmente caem por terra, vão por água abaixo, porque a gente não consegue manter o equilíbrio. É aí que vem aquela mensagem que Jesus traz para nós, né? Vigiai e orai. Essa vigilância é exatamente isso. Quando a gente fala em vigilância, dá a impressão de que a gente está olhando para a nossa volta e procurando espírito obsessor, está procurando alguma coisa. Na verdade, a vigilância no nosso modo de falar, no nosso modo de sentir, no nosso modo de pensar. Se eu percebo que esse assunto, ou que aquela situação para mim é provocativa, que eu a evite tanto quanto possível. Se eu tiver que realmente ter uma participação efetiva para fazer com que as coisas se transformem, que eu faça da melhor forma.
Mas se isso para mim foi improdutivo, que eu não me envolva porque eu sei que eu vou me desequilibrar. Normalmente dentro da doutrina espírita nós estudamos muito, principalmente na época dos carnavais. Vocês se lembram, né, que a gente pega aqueles textos que falam sobre o carnaval, onde existe a droga, onde existe o erotismo, onde existe a violência e tudo mais. Então a gente fica muito preocupado com o carnaval. E nesse momento onde nós passamos por uma situação como essa, de grande turbulência, de grande revolta, a gente acha que não tem problema nenhum. A gente pode imaginar as legiões de espíritos que estão aí caminhando nas ruas com esses revoltosos, instigando cada vez mais esse lado primitivo. Ao mesmo tempo que nós temos aqueles tantos e tantos espíritos trabalhando também pela paz, trabalhando pela transformação, trabalhando pelo crescimento da nossa sociedade, pela evolução da nossa sociedade. Então existe uma guerra dentro de nós, onde o nosso lado primitivo tenta enfrentar ou tenta abafar a ação do nosso lado virtuoso, que ainda é nascente, como lembrou Emmanuel. A gente passou tanto tempo da nossa vida vivendo nesses conflitos, nesse tipo de comportamento, e hoje nós temos a lucidez. E a lucidez vem da luz, é a luz da razão, é a luz do entendimento, e agora é que nós começamos a manifestar esse nosso lado. Só que dentro de nós temos ali, cristalizados, como lembrou Emmanuel, milênios nas trevas da ignorância. Hoje nós começamos a demonstrar o foco da nossa sabedoria, o foco do nosso entendimento. Então existe uma guerra muito grande dentro de nós, que infelizmente é uma guerra desigual, onde o primitivo é muito mais atrevido, muito mais incisivo do que o nosso lado lúcido, o nosso lado sábio. Fora de nós vemos as pessoas, aquelas que têm valores e aquelas que não têm, uma agredindo a outra, e a gente sabe que a violência é sempre muito mais escandalosa do que aquele nosso momento de paz. Ao mesmo tempo nós temos ideais, um deseja uma coisa, o outro deseja outra, então nós estamos vivendo conflitos o tempo todo, em todos os lugares, dentro de nós, fora de nós, no ambiente onde nós nos encontramos, na sociedade da qual nós participamos. E é fundamental que nós pelo menos consigamos fazer a nossa parte, que é não piorar aquilo que já está numa condição ruim, onde nós percebemos que pela nossa fraqueza, nós vemos ali aqueles protestos que a princípio eram legítimos, começam a fugir do controle. E hoje nós vemos assim que há aquele protesto não mais por um motivo, mas um protesto pela paz, sendo que o desequilíbrio, aquele tumulto, aconteceu exatamente dentro do foco onde era para nascer a paz. Eu vi uma imagem muito interessante hoje pela manhã, que mostrava a palavra paz, né, paz escrita em pedra, em rocha, né, como se fosse aquela dos Flintstones. Então assim, com letras bem interessantes, e uma pombinha que simboliza a paz, machucada do lado dessa paz, com essa parte quebrada. Então mostra que a intenção de paz, pelo fato de nós não termos equilíbrio para isso ainda, provocou exatamente a destruição da própria paz. E isso por quê? Porque nós não somos vigilantes. Nós não percebemos isso dentro de nós, né? essa fragilidade, essa fraqueza dentro de nós. Né? Arnaldo colocou, né, que a renovação mental é um dos bons caminhos. Só que o grande problema, Arnaldo, que quando a gente fala em renovação mental, a gente fala de um tratamento homeopático, né? Ou seja, aquele tratamento que a gente vai dia após dia, de um modo silencioso, de um modo tranquilo, mas certamente progressivo, a gente vai alcançando esse equilíbrio. O grande problema que nós enfrentamos é que nós sempre esperamos soluções imediatas. Então nós esperamos uma intervenção cirúrgica. Nós vemos que uma intervenção cirúrgica é muito mais interessante do que um tratamento homeopático. Então nós não temos paciência para isso. Então hoje nós vemos aquilo que acontece, aquilo que explode à nossa volta, como algo que vem durante muito tempo sendo esquecido, algo que vem durante muito tempo sendo negligenciado. E naquele momento em que nós somos instigados, é aí que a coisa se manifesta. Né? Pois é, só que o problema é que quando tem no meio de uma enchente, desculpe minha tosse, pessoal, no meio de uma enchente, a gente não pensa na água que pinga, a gente pensa na água que destrói. É aí que está o problema, mas é exatamente por isso que os espíritos nos chamam a atenção.
para que a gente faça exatamente essa nossa renovação contínua, perseverante, porque mesmo que nós não consigamos transformar o mundo, a pequena conquista que a gente tem dentro de nós já é muito. Porque cada um vai encontrar o seu momento, cada um vai conseguir encontrar a sua real transformação quando despertar a sua consciência, quando ele foi estimulado para isso. E cada um de nós tem o tempo próprio. Eu tenho o meu tempo de encontrar a minha paz, a minha harmonia. Vocês têm o tempo de vocês. Aqueles que nós vemos lá fora que provocam todo esse tumulto, essa violência, seja do lado da sociedade, seja do lado da força pública que tenta manter a ordem, nós encontramos ali aqueles que são os corretos, aqueles que são desequilibrados. Então, na verdade, nós temos que trabalhar por isso e olhar exatamente aquilo que a gente fala publicamente, aquilo que a gente manifesta através dos nossos contatos, dos nossos relacionamentos. Porque, na verdade, se nós somos esses trabalhadores da última hora, a nossa função é exatamente levar a mesma mensagem que nós recebemos lá no início, lá naquela fonte. E nós vemos exatamente o contrário, nós continuamos instigando cada vez mais. Então a gente pega o nosso crachá de trabalhador de última hora, põe em casa na gaveta e corre para a rua sem nada. Sendo que é exatamente o contrário, é hora da gente mostrar exatamente ali quem nós somos e qual o real trabalho, a real tarefa que nós podemos realizar em benefício da nossa sociedade, em benefício do mundo que a gente habita. E essa nossa fraqueza ela é clara, nós percebemos claramente que todas as pessoas, de uma forma ou de outra, estão manifestando essa sua revolta. Só que é uma revolta destrutiva, não é uma revolta produtiva. É uma revolta que vai contra tudo aquilo que nós defendemos em termos de democracia, em termos de conquistas jurídicas, conquistas legais. Vai contra tudo isso. Simplesmente porque a gente diz, é hora da gente se rebelar. Mas espera aí, mas você se declarou como alguém que trabalharia pela paz. Como é que você pode mostrar essa sua revolta? Ah, não, mas nessa hora eu não tenho jeito de fazer. Então está havendo uma incoerência. Então, ou nós somos incoerentes ou nós somos coerentes. Se nós assumimos realmente essa nossa condição de trabalhadores do mundo melhor, de trabalhadores da paz, de tentar fazer com que as pessoas encontrem a tranquilidade tão desejada, porque na verdade o motivo dessa rebelião, dessa revolta toda que nós temos hoje é exatamente essa falta de esperança das pessoas. Cada pessoa com quem ela conversa é a raiva, é a revolta, é a insatisfação. Apesar de tudo isso, é possível conquistar a paz e o equilíbrio. Existem tantos e tantos instrumentos para fazer isso, e nós não precisamos cair nesse desequilíbrio todo. Né? Fernanda colocou, mas nem todos são assim. Muitos estão se rebelando conscientes que é necessário fazer algo sem violência. Né? Pois é, mas existe uma diferença, Fernanda. Eu já trouxe para vocês aqui uma passagem que ela diz assim que é muito fácil você ser passivo sendo bonzinho, mas é muito difícil você ser ativo fazendo bem. Então, na verdade, nós temos que buscar essa atividade fazendo bem. E fazendo bem de fato, baseado nos princípios que nós acreditamos, baseado nos princípios que nós aceitamos. Então o que nós observamos é que infelizmente muitos daqueles que tentam fazer alguma coisa ou não sabem o caminho ou acabam se desequilibrando diante daquilo que é feito. Então na verdade nós temos que ser continuadores, temos que ser ali semeadores, temos que ser aqueles que incentivam, que estimulam cada vez mais esse comportamento que seja ativo em termos de construção, mas que seja sábio, que seja equilibrado. Em todas as formas, Fernanda, né? Isso serve também aqui para o nosso momento, mas serve também para qualquer momento do mundo. A gente, claro, não é impossível a gente passar o nosso estudo sem a preocupação do que está acontecendo à nossa volta. Porque, na verdade, o que a gente destaca não é a questão política, não é a violência que está à nossa volta, mas é exatamente a situação que estimula nas pessoas esse lado primitivo. Que se não fosse por isso, seria por outro. Se não fossem essas revoltas à nossa volta, nós teríamos mais N motivos para poder falar sobre esse mesmo tema. Que na verdade, o objetivo do estudo de hoje, o tema que foi proposto aqui para nós hoje, fala exatamente disso. Independente do que acontece à sua volta,
Você tem que primeiro manter a paz dentro de você mesmo. E depois tentar contribuir para fazer com que isso se reverta em algo produtivo e construtivo para todos, para o bem comum. Essa é a função desses trabalhadores. Então, por mais revoltosos, por mais desequilibrados, por mais agressivos que sejam aqueles que estão à nossa volta, nós temos que contribuir para o equilíbrio. E não contribuir mais ainda para piorar aquilo que já está piorado. São opiniões cruéis, são opiniões dolorosas, são opiniões que muitas vezes nos decepcionam, que a gente olha e fala assim, como é que as pessoas podem se comportar dessa forma? É só um comentário, mas o comentário expressa exatamente aquilo que está dentro dos corações. Ah, mas eu não concordo com o fulano porque isso, porque isso. Quer dizer, você está agredindo cada vez mais. E qual a diferença entre você que agride verbalmente e o outro que põe fogo num ônibus, que põe fogo no carro de polícia? Nenhuma, é só intensidade. Porque no fundo, o sentimento é o mesmo. E é esse sentimento que a gente tem que mudar dentro de nós. Sem isso, a gente pode ter certeza que a gente vai ser levado para o caos. Essa é a diferença. Exatamente, a Vânia colocou, né? Cada pessoa agressiva usa as armas que possui. Uns usam pedras, outros usam palavras. Qual a diferença entre eles? Apenas a intensidade. É essa vigilância que nós precisamos ter. É fundamental. A Fernanda colocou, acho que é um momento abençoado e que mais do que nunca temos que nos unir com consciência, sabemos como aproveitar dele para dar o exemplo, mostrar realmente que espíritas cristãos que somos, né? Todos nós temos que pensar dessa forma. E não é só uma questão demagógica, não, de você falar sobre isso politicamente e tudo mais. É importante que a gente mostre isso nas situações mais simples, nos detalhes, como foi comentado acima por um de vocês. São esses detalhes que devem ser trabalhados. O Dudu colocou para nós, mas André, essas são sementes que fertilizarão para um país melhor. As sementes podres, né, com o tempo ficam na terra, né, e não germinam. Eu participei da luta por esse país um dia, né, sempre terá uma gangue que fará irradiar negativamente esse contexto, né, mas a sombra... Desculpem. Mas a sombra sempre será envolvida pela luz. Né, nós temos que acreditar que podemos e que esses espíritos, ainda na ignorância, nunca vencerão, né, orando e vigiando sempre. Olha, Dudu... ideologicamente, esse é um pensamento interessante. Essas sementes que serão lançadas, essas sementes que germinarão. A pergunta é, qual é exatamente a semente que nós estamos falando? Porque você fala na semente da justiça, lançada com violência. Esse é o problema. Né? Então, todos nós, né, eu posso dizer para você que eu participo dessa mudança do país quando eu era criança. Então, eu não tenho essa... né, pretensão de ser um grande revolucionário, mas certamente eu percebo que existem dois tipos de comportamento. Alguns são extremamente destrutivos. E claro que você destruindo estruturas velhas, estruturas ultrapassadas, haverá a possibilidade de fazer uma transformação nova. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente está construindo. Porque existem várias formas de fazer as coisas. E como eu falei para vocês, a forma mais fácil é aquela forma que nós deixamos o nosso instinto falar. Então, felizmente, nós encontramos pessoas muito pacíficas, muito tranquilas, mas tranquilas no comportamento, mas no sentimento e na palavra ela continua muito agressiva. Então, sejamos vigilantes nós também. Essa é a mensagem. Que observemos dentro de nós tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente pensa, a forma como nós manifestamos as nossas insatisfações, quais são as propostas que nós temos para oferecer para realmente transformar o nosso mundo. No nosso país, como a gente já conversou, eu falei para vocês certa vez que seria interessante a gente fazer um seminário chamado Política e Espiritismo, para que a gente entender, para a gente poder entender qual é a nossa grande responsabilidade no momento em que nós elegemos os nossos representantes, no momento em que nós elegemos as propostas que vão reger o nosso país, porque isso vai se voltar contra nós. Aquilo que você escolhe, aquela semente que você lança é a semente que vai nascer. E se nós agimos com negligência, se eu quero me rebelar no momento de jogar uma semente, eu tenho que me preocupar, porque muitas vezes eu lanço a semente de um cacto. E é esse cacto que vai nascer depois para me confortar. Eu posso lançar a semente de uma fruta muito amarga, em nome da minha revolta, em nome do meu protesto, e depois eu vou ter que comer essa mesma fruta. E hoje nós percebemos que a sociedade está se revoltando. Se revoltando por quê? Contra aqueles que foram eleitos pela maioria popular?
se revoltando contra as propostas que tinham sido lançadas anteriormente. Então é essa consciência que a gente tem que ter hoje, a responsabilidade. Nós somos espíritos encarnados no mundo que tem responsabilidade de transformá-lo. A gente não veio aqui de passagem. A gente não veio aqui para poder fazer simplesmente com que os outros façam aquilo que vai me confortar, aquilo que vai me satisfazer. Eu vim aqui para trabalhar. E quando a gente tiver essa consciência de que de fato nós somos um trabalhador, nós somos os trabalhadores de última hora, a gente vai entender o tamanho da nossa responsabilidade. Coisa que a maioria da população, infelizmente a maioria de nós, não faz ideia. A gente simplesmente veio para cá para desfrutar daquilo que o mundo pode oferecer. Se o mundo não oferece aquilo que eu quero, eu me revolto. Na verdade, eu vim aqui para poder ajudar na transformação. E se não for através das instituições políticas, que eu não tenho interesse em me envolver e tudo mais, eu posso fazer isso no meu dia a dia. Nas situações mais comuns, como a gente sempre fala, no trânsito, no comércio, dentro de casa, na escola, no trabalho, dentro da minha instituição religiosa, onde quer que seja, o meu comportamento tem que ser o mesmo. Eu tenho que ter equilíbrio de ser uma pessoa identificada em todos os locais que eu for. E para isso a gente tem que fortalecer dentro de nós essa mesma convicção. Tem que solidificar de nós essa filosofia. E é nisso que a gente infelizmente acaba errando por falta de vigilância. Porque é muito fácil a gente dizer assim, eu sou. E é muito difícil a gente fazer. E é a hora da gente começar a mostrar o contrário. Eu posso não concordar com aquilo que está acontecendo, mas a minha manifestação vai ser uma manifestação diferente. Não é porque todo mundo faz que eu tenho que fazer também. Ah, mas está todo mundo protestando, todo mundo brigando, todo mundo é todo mundo, eu não sou todo mundo, eu faço diferente. E aí então eu começo a pegar os meus princípios e colocar isso como base fundamental das minhas manifestações. Eu posso ir para a rua também? Claro que eu posso e devo se eu quiser. Agora a forma como eu vou me comportar lá é bem diferente. É isso que vai me diferenciar daquilo que eu tenho consciência, dos meus princípios, daqueles que não têm princípios. Agora, se eu for e me comportar da mesma forma, não adianta eu ficar lendo e falando, porque isso vai ser só retórica. Jorge colocou bom dia, né? Pois protesto, né, do movimento livre tinha foco. Né? Já ficar xingando os governantes com palavras de baixo calão demonstra nada mais do que falta de discernimento. Pois sem querer defender partido algum, eles apenas herdaram o que todos nós, através do voto, deixamos construir, todos nós. É exatamente isso, Jorge. É exatamente isso. Todas as pessoas que estão hoje sendo ameaçadas de deposição, de agressividade, foram eleitas com o instrumento que todo mundo teve em mãos. Todo mundo teve a oportunidade de escolher uma pessoa. Alguns escolheram por escolher, outros foram reclamando porque tinham que ir. Ai, que saco, eu tenho que ir lá fazer aquele negócio, que eu não aguento ficar votando, pegando aquelas filas. Isso mesmo, se 4 anos depois você se revolta nas ruas, protestando porque você não foi aceito. Essa consciência que a gente tem que ter de cidadania é a mesma consciência de espírito que nós somos. Eu me lembro de André Trigueiro, que ele fez uma palestra, ele faz muitas palestras, principalmente sobre espiritismo e ecologia. E uma das ideias que ele traz para nós é exatamente isso. Nós não nos preocupamos em sustentar o nosso planeta, mas nós nos esquecemos que no futuro seremos nós quem reencarnaremos aqui de novo. Aí nós encontraremos um planeta poluído, um planeta sem recursos, um planeta cheio de problemas, e nós mesmos vamos herdar. Politicamente não é diferente, porque nós hoje fazemos escolhas para determinado tipo de sistema, para determinado tipo de pensamento. Só que depois, quando a gente voltar, a gente vai pegar os mesmos pensamentos, as mesmas ideias de governo. Então nós temos que ter essa consciência. Osmar colocou, mas os candidatos agem de uma maneira, antes de ser eleito e após ser eleito, agem de maneira diferente. Que nós também ajamos de um modo diferente, Osmar. A gente tem que lembrar que tudo isso, né, tudo isso deve ser uma forma de protesto para todos nós. Se você escolheu alguém e esse alguém não foi satisfatório, escolha outro da próxima vez. O problema é que nós somos imediatistas, né? A gente quer que as coisas aconteçam hoje. Só que as pessoas que nós escolhemos são pessoas falhas. Se nós não pesquisarmos, se nós não pensarmos, não conhecermos as propostas, as ideias, isso nada vai acontecer. Quando passa, por exemplo, propaganda política, todo mundo muda de canal. Aí a gente vota pela simpatia, não pela consciência. Aí a pessoa é eleita, ninguém acompanha, ninguém sabe o que aconteceu, ela faz o que quer e depois a gente se revolta. Então a gente tem que ter consciência em todos os passos da nossa vida na participação da sociedade.
é fundamental. Eu posso não gostar daquela pessoa, eu posso não concordar com aquela pessoa, mas eu não posso agredi-la porque o meu princípio diz que eu não posso fazer isso. Se eu considero, se eu uso aquele lema, amai ao vosso próximo como a vós mesmos, ou como a ti mesmo, né? Se eu tenho isso como um lema para a minha vida, como é que eu posso ter coragem de ofender uma pessoa, de agredir uma pessoa porque eu não concordo com ela? Isso é incoerência, é esse tipo de coerência que a gente precisa ter. É esse tipo de visão que a gente tem que olhar para saber exatamente como a gente se comporta diante daquilo que a gente diz acreditar, que a gente diz abraçar. Se não funcionar isso, se nós não fizermos da forma correta, nós vamos jogar para fora tudo aquilo que nós abraçamos, tudo aquilo que nós acreditamos. Aí nós pegamos o nosso crachazinho de trabalhadores da última hora e joguemos no lixo, porque ele não funciona. Se nós não agirmos de acordo com um protocolo, e esse protocolo nós falamos exatamente dos princípios cristãos, que não é um princípio de passividade, mas é um princípio de equilíbrio que é fundamental, então de nada adianta a gente simplesmente se declarar dessa forma. Título para nós não tem valor nenhum. O que vale para nós é a ação. Por isso nós vemos que várias vezes pessoas que se consideram ateias, pessoas que não se envolvem com nenhum tipo de filosofia espiritualista nem nada, elas têm um comportamento muito mais sólido e equilibrado do que qualquer seguidor. Porque ela age pelos valores. Ela não age pelo impulso do momento. E são esses valores que nós temos que fortalecer cada vez mais dentro de nós. Bom, meus amigos, a ideia é essa. A gente precisava falar sobre isso, precisava conversar sobre isso, para que a gente sempre tenha em mente que a nossa contribuição ela vai melhorar ou vai piorar a situação. A forma de nos comportarmos diante daquilo que vem acontecendo vai fazer grande diferença. Dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Se nós olharmos para fora da janela, a gente vai ver que Deus não está dizendo aquilo tudo, não. Então nós não podemos utilizar isso, né, como utilizar esse comportamento como resposta para tudo aquilo que vem acontecendo. Né? Bom, eu vou passar para a Fernanda rapidinho e eu volto daqui a pouco. Pois é, muito mais a voz dos homens, né, Jorge? Vou passar rapidinho aqui para nós. Deixa eu ver aqui com a Fernanda. Tá, vou passar para você aqui, Fernanda, e volto em seguida para a gente poder concluir aqui o nosso trabalho. Né? Vamos lá, então, passando para você. A gente não tem tanta experiência dessas revoluções, desse tipo de circunstância. E eu particularmente, não querendo entrar na política, né, porque eu nem sei, nem me interessa, mas o fato é o seguinte, eu acho que agora é um momento que realmente a gente tem que ter muita força de pensamento e assim, positivo. E eu não sei como é que está a questão aí. Eu não estou vendo assim, quais são os líderes desses movimentos. Eu não sei como é que está funcionando isso. Mas eu acho que é muita a responsabilidade nossa, né, nós como os espíritas, e também qualquer pessoa que tem um pouco mais de consciência, não, de ajudar a própria população nesse movimento, que no fundo a gente não tem essa experiência. A gente já viu isso na nossa história, porém a gente também não pode dizer que a história está se repetindo. Eu acho que a gente está enriquecendo todo esse processo que a gente está passando agora. É um processo de enriquecimento do que veio do passado. E eu acho que a gente tem muita coisa boa para oferecer e a gente vai conseguir isso aí no Brasil. Eu queria falar isso porque eu estou longe e eu fico super emocionada de ver os jovens, a consciência assim... crítica mesmo, sabe? E eu acho que a gente tem que ter fé e ter força e acreditar nessa coisa, né? Desculpa aí o comentário, mas que a gente possa realmente ser instrumento de alguma coisa boa no meio de tudo isso, né? Um abraço, pessoal. Voltando então, mas é exatamente isso, Fernanda. A gente vê é muito bonito a gente ver as pessoas começando a participar da nossa sociedade, das decisões e tudo mais.
O problema é a forma como as coisas estão acontecendo. É essa forma que preocupa, né? Então nós temos que mostrar exatamente isso nas situações mais sutis. Como eu falei para vocês, não é uma questão de você queimar alguma coisa na rua e quebrar. Tudo começa pelo pensamento. Você pensa, você fala, depois você age. A gente tem que começar a controlar pelo pensamento, senão a gente vai continuar alimentando cada vez mais essa fogueira do orgulho, do egoísmo, da agressividade que vem acontecendo à nossa volta. Certamente é algo que vai ficar para a nossa história, mas muita coisa vai ficar para a história também de uma forma muito ruim. Então a gente tem que pensar muito nisso tudo. Né? Bom, é isso, né? A gente conversou, né, rapidamente aqui sobre tudo isso que estava acontecendo aqui na nossa sociedade, à nossa volta. Né? É importante então que a gente mantenha essa nossa vigilância, principalmente, de tudo aquilo que a gente conversou, de tudo aquilo que a gente... Pode deixar, obrigado, Fernanda. Tudo aquilo que a gente vê dentro da perspectiva cristã que nós abraçamos, dentro da perspectiva moral que nós adotamos como uma filosofia real para todos nós. Que nós vejamos tudo isso com coerência, com consciência, e não sejamos levados pelas emoções e pelo impulso do momento. O nosso mundo não vai melhorar dessa forma. Ele vai melhorar, como a gente sempre sabe, através das orientações dos espíritos, que ela vai se transformar quando de fato se estabelecer os valores cristãos aqui no nosso mundo. E isso sim vai transformar o mundo. O resto é apenas situação momentânea. A gente vai resolver um problema de passagem de ônibus, vai resolver um problema aqui, um problema ali, mas as pessoas não vão se transformar por isso. E a gente tem que pensar nas pessoas. Transformando as pessoas, a gente transforma o mundo. E a melhor transformação que a gente tem, sem dúvida nenhuma, é através do exemplo. Então que sejamos nós, esses representantes legítimos desse trabalho que nós abraçamos como trabalhadores da última hora. Tá legal? Bom, eu vou passar para o nosso amigo Décio, que vai fazer um encerramento para nós. Lembrando hoje que é o aniversário da nossa querida Vaninha. Hoje mais uma primavera, apesar de ser outono, né? Apesar de ser inverno já, né? O nosso inverno já começou. Então a nossa querida Vaninha fazendo aniversário hoje. Um beijão, querida, para você, te amo muito. Que seja assim, a gente gostaria que fossem circunstâncias melhores, com mais festa, com mais calor, com mais alegria. Né? Mas aniversário, é sempre o começo dentro da nossa mente, né, de uma nova fase de vida.